ação de botox, preenchedores, peelings químicos e skin booster, atuando na melhora das manchas, olheiras, rugas, flacidez de rosto e pescoço. Andressa Voloski Ribeiro, fone 981440140. Se você tem os seguintes sintomas: tosse, febre, coriza, dor de garganta ou dificuldade para respirar, faça o exame de RT-PCR, o único capaz de detectar a presença da Covid-19. Faça seu exame na MS Análises Clínicas, laboratório de Pelotas, que entrega seus resultados em até 12 horas. Agende sua coleta a domicílio ou no Drive. Ligue 53 999 47 9867 ou no 53 999 74 1700 e também no 53 999 90 7853. MS Análises Clínicas, em defesa do nosso bem mais valioso, a vida. Muito se fala em reforçar a imunidade durante a pandemia como forma de prevenção. Mas por quê? O sistema imunológico está diretamente ligado à proteção do organismo. Por isso, a Vitale preparou uma fórmula da imunidade, composto por vitamina D, vitamina K2 e zinco. Melhora a qualidade do sistema imune, permitindo que o organismo esteja mais preparado para lidar com qualquer tipo de doença infecciosa. Consulte seu médico e cuide da sua saúde. Vitale Farmácias. Qualifique-se para o mercado de trabalho com os cursos da área da saúde do Senac Camaquã. Aproveite! As matrículas estão abertas. Para mais informações, acesse senacrs.com.br/Camaquã ou mande um WhatsApp para 991602202. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Curta aí a acústica. facebook.com/acústicafm. A partir de agora, na Acústica, você acompanha um programa voltado para a tua saúde. Mais qualidade de vida para o corpo e a mente. Tua Saúde. Apresentação, Fábia Richter. Queridos, boa noite. Eu sou Fábia Richter e sejam muito bem-vindos a mais um Tua Saúde, um programa que fala a favor da saúde das pessoas e não olha para a doença, mas sim olha para todo o processo de prevenção. Uma boa noite muito especial para quem está no carro, para quem está em casa, quem está voltando do trabalho, indo para casa, quem está passando na BR-116 e que está ligadinho na Acústica FM. Para nós é uma grande alegria poder estar toda sexta-feira com vocês e hoje o programa vai falar sobre o benefício de uma escuta atenta. O que é a escuta atenta, Fábio? Olha, nós precisamos nos comunicar com todas as pessoas. E esse mês é um mês que estamos falando de prevenção do suicídio. E falamos muito de escutar as pessoas. Mas resta uma pergunta: nós sabemos escutar as pessoas? Porque nós amamos falar. Quantas vezes estamos conversando animadamente e uma pessoa nos interrompe e diz: "Pá, mas comigo aconteceu assim", e acaba que destrói toda a tua animação por conversar com as pessoas. Então, no programa de hoje, nós vamos falar sobre a importância de uma escuta correta e adequada. E o Tua Saúde, ele está à disposição de todos, além de estar na 97.7, no teu radinho, no rádio do teu carro, no aplicativo. Nós também estamos no YouTube, no youtube.com.br/acústicafm ou no facebook.com/acústicafm. E além disso tudo, nós estamos no WhatsApp, no 51986369700 ou no 5, e estamos ainda nesse aplicativo que em qualquer lugar do mundo nós conseguimos, então, estar ligadinhos com todos vocês. O Tua Saúde começa, então, com o oferecimento de Óticas Carol.
sempre tem uma novidade na Óticas Carol. Óticas Carol, que tem em muitas cidades, mas aqui na nossa região especial, em Camaquã, São Lourenço e Dom Feliciano, e agora com uma linha fantástica, uma linha própria, com um designer incrível, só te esperando para ir lá escolher aquele que melhor fica no teu rosto. A Vitale Farmácias. A Vitale tem uma fórmula da imunidade, um composto com vitamina D, vitamina K2, zinco, melhora a qualidade do sistema imune. Consulte seu médico, cuide da sua saúde e visite a Vitale Farmácias. Andressa Voloski Ribeiro, biomédica, esteta e acupunturista. Novidades exclusivas em rejuvenescimento e mapeamento facial. Informações pelo fone 51-98144-0140, na Olavo Moraes 644, Executive Center, sala 607. E o Tua Saúde também é um oferecimento de MS Análises Clínicas. Tu tá com sintomas de Covid? Agende seu exame RT-PCR. Não faça teste, faça exame. Ligue para 539-9974-1700 ou 539-9999, são 4 noves, 999907883. A MS Análises Clínicas é um laboratório de Pelotas que entrega o resultado em 12 horas. Agende o seu exame hoje mesmo. E Senac, a força do sistema Fê-Comércio sempre ao seu lado. O Senac tem cursos voltados para a saúde e que estão incríveis esperando por vocês. Então, conecte com o Senac e esteja junto com a força do sistema Fê-Comércio, que sempre está ao seu lado. Bom, o Tua Saúde de hoje, eu estou em Bom Jesus, aqui não está frio, está friozinho, mas eu acho que é muito semelhante à temperatura que vocês estão aí em Camaquã. Bom Jesus conhecido, né? Aqui nevou, o pessoal fala muito aí do dia que teve neve aqui. Eu passei 2 dias aqui em Bom Jesus, num trabalho super bacana, trabalhando o planejamento com a prefeita, vice, secretários, e não ia conseguir chegar a tempo do programa. Mas os meus convidados estão aí no estúdio com o Valério. Estão aí, Valério? Estão sim, Fábio. Estão aqui, a Stephanie, como sempre, assessorando, né? E a gente quer aí te deixar um grande abraço e desde já convidar a nossa audiência a participar do 986369700. Tendo participações aqui, eu estarei aí mandando no ar também para você, Fábia. Legal, muito obrigada, Valério. E eu quero então apresentar os nossos convidados de hoje. São 2 pessoas que têm o dom de ouvir, por isso que foram escolhidas. Normalmente, nós gostamos mais de falar do que de ouvir. E hoje eu fiz uma caixinha de perguntas no Instagram, perguntando lá o que as pessoas esperam da comunicação. E realmente nós temos muitas dúvidas sobre como nos comunicar melhor. Hoje, nós vamos falar de uma parte da comunicação, que é a escuta. Conseguir ouvir. E eu quero te desafiar a partir de hoje, ter uma escuta com mais atenção para a tua família, no teu trabalho, nas pessoas que te cercam. Então, eu quero apresentar o Everson Dumer, que é pastor. Eu tive com muita alegria ele nas secretarias, né? Me ajudou muito lá em Cristal. E ele hoje tem uma pós-graduação, está cursando uma pós-graduação, que ele vai explicar melhor, que realmente serve para entender melhor as relações. E também está com o Valério e a Stephanie aí no estúdio, está conosco aí no ar, estreando no programa Tua Saúde. Estou muito feliz com a presença dele. Ele que é acadêmico de filosofia e é formado em processos gerenciais e que com muito orgulho também eu conheço desde a minha infância. Sandro Dias foi meu colega, trabalhamos juntos também 8 anos na prefeitura. E ele é uma das pessoas que mais sabe ouvir.
e que quando fala, sempre faz a diferença. Quando surgiu o tema e a necessidade de falarmos da importância de ouvir, só para vocês entenderem, nós falamos sobre suicídio há 2 programas atrás. No último programa falamos sobre a importância de dar risadas. E aí, durante a semana, durante essas 2 semanas, surgiu sim a importância de se ouvir as pessoas, a importância da escuta. E por isso o programa de hoje vai mexer de verdade com cada um de vocês. Eu vou te convidar para tu compartilhar, avisar as pessoas, lembra as pessoas de que o programa está no ar e participem conosco aí pelo WhatsApp e pelo Facebook, né, como o Valério falou. E nós estamos pelo Facebook aí, até inclusive o meu Facebook, Fábia Richter, na página lá, Fábia Richter, e comenta, entra aí no Facebook da rádio e participa conosco. E eu vou então receber os nossos convidados, dando um espaço aí para eles fazerem os cumprimentos de boa noite. Vamos começar com o Everson, que está um pouquinho mais acostumado aí no estúdio, já não é a primeira vez que a gente tem a alegria de te encontrar aqui no Tua Saúde. Seja bem-vindo, Everson, queria poder te ver. Boa noite, Fábia. Deixa eu tomar uma água aqui, porque me emocionei de falar contigo. Ai, meu Deus. Coisa boa poder estar contigo novamente, mesmo à distância, mas sempre próximos, né? Sempre próximos no pensamento, no coração. É uma alegria poder, nessa noite, dividir agora esse espaço aqui do Tua Saúde, junto com o colega Sandro também, né? Formamos um belo trio, né, Fábia? Durante um tempo de trabalho, e isso me alegra bastante. E poder falar desse tema é muito desafiador, né? Tu estavas comentando ali, eu estou em meio realmente a um curso de pós-graduação na área de Mindfulness e espiritualidade. O Mind, hoje, é o grande desafio que nós temos aí de buscar teoria, mas principalmente prática de atenção plena, de trazer as pessoas para o tempo real, né? Para o tempo atual, trazer as pessoas para o tempo presente. Né? A gente está hoje vivendo tantas coisas aí que nos prendem no passado, que nos impulsionam só para as expectativas do futuro, e o nosso presente muitas vezes não tem sido devidamente cuidado. Então, eu estou buscando essa formação agora, estou muito feliz com essa formação. Com certeza devo ter colegas no Brasil todo aí que estão nos assistindo também, né? Eu divulguei para eles também que nós estaríamos falando desse tema, e é um tema atual, principalmente nesse mês de setembro, né? Quando nós precisamos desenvolver essa habilidade da escuta, né? Eu acho que é muito especial, e eu vindo para o programa e pensando assim, o programa Tua Saúde, ele é especial porque ele trata de tudo, ele não cuida só da saúde do corpo, mas principalmente também da saúde da alma, né? Que é o que nós temos de mais interior e que nos impulsiona a saúde do corpo, né? Então, obrigado, Fábia, por despertar esse tema. Obrigado por me convidar também para dividir esse assunto aí contigo e com o colega Sandro aqui. Obrigada, Everson, por ter aceitado esse desafio, né? E eu espero que as pessoas consigam realmente despertar. Eu preciso te dizer que eu fui mexida por esse tema. E eu tenho aprendido tanto com Tua Saúde, isso para mim tem sido tão bárbaro, tão incrível. E lembrar todas as pessoas que o Tua Saúde tem o Tua Saúde Melhores Momentos nas terças-feiras às 15 horas. Então, se tu não conseguiu ouvir, participar do programa na sexta, vocês podem participar, assistir o programa na terça-feira, às 15 horas, que o programa está lá com os melhores momentos. E muito obrigado, então, Everson. Então, como eu dizia, o Tua Saúde tem mexido comigo, e esse tema em especial me fez refletir, porque eu sou uma pessoa muito falante. E eu me dei conta que eu atropelava todo mundo. Talvez por 47 anos, eu fiquei sempre querendo falar mais do que os outros. E que ruim isso, porque a gente sempre aprende, as pessoas têm conteúdo, e as pessoas nos dão sinais através daquilo que elas falam, né? Então eu espero que, assim como eu, que as pessoas estejam sempre em pronto
estado de amadurecimento e de aprendizado. E eu tenho certeza de que o programa vai ser revelador para muitas pessoas hoje. Então vamos ouvir o Sandro, que inaugura aí no microfone da Rádio Acústica. Boa noite, Sandro, querido, recebe o meu abraço. Seja bem-vindo, meu amigo. E como eu disse no início, o Sandro de Ávila Dias, é uma das pessoas que mais sabe desenvolver a escuta atenta que eu conheço. E é especialmente por isso que ele foi convidado a estar no programa. Sandro, tu dá uma boa noite, mas te apresenta um pouquinho, fala um pouquinho da tua história, porque tu viveu um tempo da tua vida e um seminário franciscano, foi isso? Conta para as pessoas. Boa noite, Fábia. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Acústica, todos que estão nos assistindo também pela internet. É uma satisfação poder estar participando hoje do teu programa, né? Já agradeço o convite, né? Por essa oportunidade de poder estar aqui compartilhando com todos um pouco também da nossa vivência, né? E sem dúvida, então, uma grande satisfação, me alegra o coração a gente poder estar partilhando junto esse momento, e obrigado, então, por ter lembrado e feito esse convite, né? Fico até um pouco lisonjeado, né, quando tu diz que eu sou a pessoa que mais sabe escutar, né? Na verdade, eu tenho uma caminhada, uma história, né, relacionada à questão do silêncio, né, da escuta, né? E a minha natureza, ela já é uma natureza talvez um pouco mais adaptada ao silêncio, à escuta mesmo, né? Mas assim, eu muito jovem, com 18 anos de idade, eu saí de Cristal e fui para uma comunidade monástica, né? Uma congregação religiosa da Igreja Católica, que são os monges beneditinos. Não eram os franciscanos, mas eram os beneditinos, né? Que é uma comunidade muito antiga da Igreja Católica, fundada no século V do cristianismo, por um monge chamado Bento de Núrcia, né? E nessa comunidade, uma das regras fundamentais é justamente o silêncio, né? Tu saber ouvir, né? Tu parar para ouvir, tu silenciar a tua alma, o teu coração, os teus pensamentos, né? Para buscar a presença de Deus e também para ti aprender a conviver com as pessoas que estão contigo naquela comunidade, né? O interessante assim, desse tipo de vida é que tu forma uma comunidade ali convivendo com pessoas totalmente diferentes, com cultura diferente, com hábitos diferentes, com formação diferente, né? E tu precisa conviver com essas diferenças, né? E essa escuta, esse silêncio que é trabalhado assim no dia a dia, ele também contribui muito para que a gente possa acolher a outra pessoa do jeito que ela é, ali na comunidade, né? E diga-se de passagem, né? Mesmo sendo uma comunidade religiosa, eu diria assim, até fechada, que são as comunidades monásticas, né? Elas têm uma série de regras e disciplinas, né? São pessoas normais como nós, né? Com seus defeitos, com as suas fraquezas, com as suas virtudes, e a gente precisa também aprender a conviver com isso, né? E claro, dessa forma a gente de fato vive assim a experiência do amor ao próximo, da caridade, do diálogo, da compreensão e assim por diante, né? Então, de forma bem resumida, essa é a minha experiência de vida. Desde que eu retornei para Cristal no ano de 2000, né, eu sempre mantive um vínculo assim forte com a igreja, trabalhando em diversas áreas de pastorais e grupos, né? Também muito na área de aconselhamento, de orientação, de escuta, né? E também sempre buscando assim conhecer e estudar um pouco da filosofia, que é uma coisa que eu tenho uma paixão, né? E sou um estudante nato de filosofia desde sempre, né? Então isso tem um pouco a ver com o meu perfil, com a minha história. Então é muito bom poder estar aqui hoje, né? Compartilhando contigo, com todos que estão nos acompanhando no programa. Bom, então já deu para as pessoas que estão nos ouvindo sentir que o programa hoje vai ser revelador, assim como eu experimentei, né? Na medida de que tu começa a te dar conta de que tu não precisa só falar, tu também
vai aprender, vai entender melhor as pessoas a partir de que tu escuta, né? Então eu quero iniciar o programa com a pergunta que é o nosso tema, né? É importante ouvir ou só falar? Realmente é importante essa situação da escuta? E se é importante, por quê? Quem é que vai falar primeiro aí? Pode ser, vou começar aqui para nós aproveitar o tempo, porque eu acredito, Fábio, que vai ser curto o nosso espaço para falar de tudo isso. Tu vai ter que fazer um segundo programa, tá? Programa Ai, Jesus. Então vamos Ouvir lá. parte 2. Mas eu acredito, Fábio, assim, as pessoas hoje, elas evitam passar por situações em que as palavras somem. Nós, por natureza, existe uma inquietação com o silêncio, né? O silêncio, ele incomoda. Ele incomoda porque ele nos coloca em sintonia ou em confronto com nós mesmos. Porque na hora que nós silenciamos as palavras, que a gente permite que os outros sons todos, ou os sons do próprio pensamento, eles nos atinjam, então. E aí, em razão disso, uma situação assim bem prática que eu estava refletindo, você já percebeu, Fábio, quando a gente entra num elevador e se impõe aquele silêncio constrangedor? Né? Constrangedor. Exatamente, assim, tu tá no elevador com, eu não sei porquê, né, mas a gente silencia lá dentro, né, e parece que a gente quer logo que chegue o andar da gente, pra gente logo descer e voltar a falar de novo, né, aquele momento a gente evita, parece que falar. É uma experiência particular, assim, singular, mas que muitas pessoas passam por isso. E a gente lembra o quanto isso, o silêncio ali, ele nos incomoda, né? Porque ele denuncia o quanto a gente foge da gente mesmo. Né? É uma denúncia. O silêncio, o incômodo do silêncio, ele traz para nós essa denúncia de que a gente se incomoda com isso. E nesse tempo que a gente vive, né, nós vivemos num tempo muito barulhento. Né? O tempo atual é um tempo de muitos barulhos. Se nós vamos analisar assim um pouquinho um pouco dos tempos passados para os tempos de agora, nós vamos perceber quantas coisas se instalaram na nossa vida que trazem os ruídos. Né? Os ruídos, eu digo assim, todos os tipos, né? Seja o da rua, o barulho da rua, o barulho das construções, o barulho do som da televisão, do som dos carros, as buzinas. E esse barulho todo, ele nos incomoda, parece que a gente tem que falar mais alto do que isso tudo. Ou a gente tem que falar mais do que isso tudo, né? Então, silenciar os lábios hoje é muito difícil. Principalmente quando a gente vive nesse tempo barulhento, né? E a gente está muito acostumado com esse barulho. Então, quando a gente para, e quando a gente precisa parar, a gente logo vai sentir as dificuldades. E as nossas relações, elas são hoje em dia muito tumultuadas em razão disso. Sabe que quando eu lancei o desafio, Fábio, quando eu lancei aí para alguns amigos, né, publicando ali no status do WhatsApp sobre o programa de hoje, eu logo comecei a receber retornos. E algumas pessoas dizendo assim, eu tenho que pedir para o meu pai ouvir esse programa. O meu pai tem que escutar esse programa, porque ele atropela demais, ele fala demais. Outro diz, eu não vou deixar, eu vou trazer os meus filhos para sentarem aqui e ouvirem o programa. Então, logo eu percebi o quanto esse tema é atual. E o quanto as pessoas, de fato, estão ansiosas por ouvir alguma coisa. Talvez muitos eu preciso dizer, vou te interromper para te dizer, que eu escutei várias vezes os meus filhos dizerem, mãe, larga o celular e me escuta. Uhum. Eu preciso confessar isso. Uhum. E isso realmente era um problema, porque eu me dei conta, e talvez até tardiamente, de que a minha escuta não era atenta, porque depois eu ficava perguntando coisas que eles já tinham me falado. Sim. E aí vem uma frase que eu acho que nos ajuda muito nesse sentido. É do duro desafio de silenciar que nasce o ouvir. A gente só ouve quando a gente silencia. Né? E o que é esse silêncio? Acho que isso também nos caberia aqui refletir um pouco juntos. Né? O que é, de fato, o silêncio? É ficar de boca fechada? Será que é isso o silêncio? Né? Não é, porque a gente precisa se comunicar de alguma forma. A questão toda é que a gente está muito acostumado a falar e pouco, de fato, a ter um ouvir atento. O nosso ouvir, muitas vezes, é esperando ouvir para logo dar uma resposta.
né? A gente quer ouvir e já está pensando o que eu vou responder quando ele terminar de falar. Então ele nem bem terminou e eu já entro com a resposta, às vezes uma resposta que nem é de acordo com aquilo que a outra pessoa me perguntou mesmo, ou do que ela estava falando, porque eu não estava atento a isso, né? Então, eu vou deixar um pouco o Sandro entrar nesse tema também, porque depois eu tenho um outro assunto que me chama muito a atenção dentro dessa questão ainda. Vamos dividir. Sandro, eu acho que tu falou uma coisa importante ali, quando tu fez a tua introdução, do silêncio para se ouvir. A gente não se escuta, portanto, nem escuta os outros. É verdade. Né? Sabe, Fábia, que o silêncio, ele tem essa característica que é justamente tu parar para ouvir a alma, né? Tu parar para ouvir aquilo que se passa no teu interior, né? Quando tu perguntou antes se é necessário escutar, é importante escutar, é fundamental escutar, né? A escuta, ela tem, assim, até eu diria, um caráter terapêutico por natureza, né? A natureza da escuta, ela provoca isso, né? Tu imagina assim, a pessoa, quando ela quer expor algo, ela quer trazer algo do seu sentimento, algo daquilo que ela está vivenciando no seu dia a dia, né? Como é bom ela encontrar alguém que possa parar e ouvir, eu diria, aquela demanda até interior que ela está trazendo, né? daquela situação que ela está vivendo, né? E pelo simples fato dela encontrar alguém que pare e que escute, isso já traz naturalmente um alívio, né, interior para a alma, para o pensamento, para a mente, e eu diria para o coração, porque isso tem um reflexo diretamente no físico da pessoa, né? Mas essa capacidade de parar para escutar, ela requer sim eu diria, uma disposição interior da pessoa, né, dela silenciar internamente. E aqui eu vou fazer uma comparação dentro daquilo que eu falei no início, e aí um pouquinho relacionado com a minha experiência do mosteiro. Tu sabe que numa comunidade monástica, a regra relacionada ao silêncio, ela tem uma característica muito, muito específica, né? Não é o silêncio simplesmente de ficar mudo, como dizia o Everson aqui, né? Não é simplesmente esse silêncio, mas é aquele silêncio aonde tu para, né? Tu aquieta o teu coração e tu começa a refletir sobre aquilo que está se passando na tua alma, né? E aí eu queria trazer uma frase de um filósofo, Sócrates, lá do início da filosofia, que é uma frase muito clássica dele, que diz assim: uma vida não refletida não vale a pena ser vivida, né? Uma vida não refletida, não pensada, ela não vale a pena ser vivida. No silêncio, tu consegue fazer essa experiência de tu refletir, de tu pensar, né, de tu parar e analisar a si mesmo, né? E eu penso que uma das grandes razões que faz com que a gente não pare para escutar as pessoas é justamente isso, a gente não parar para escutar a nós mesmos, né? Como a gente não para escutar a nós mesmos, fica uma série de ruídos interiores assim na nossa alma, né? E que acabam nos distraindo, acabam tirando assim a nossa atenção, e às vezes a pessoa vem para nos trazer algo, nos dizer algo, e realmente a gente não consegue assimilar aquilo que a pessoa está nos colocando, porque por causa que existe interiormente assim essa agitação, eu diria, interior, né, que acaba desviando assim, a nossa atenção. Então, escutar, ela é fundamental, né, sem dúvida alguma, né, mas ela requer sim essa atitude interior, que é uma atitude que tem que ser trabalhada, não é fácil, né? Tu imagina a gente, e aqui sempre trazendo para a experiência religiosa, monástica, nesse sentido, tu passa o dia inteiro em silêncio. Lá, por exemplo, nós conversávamos muito pouco, né? Eu ia ficar louca. Conversávamos muito pouco. Nós tínhamos um momento que era chamado momento de recreio, que era depois do almoço e depois da janta, que era um momento de confraternização. Todo mundo conversava, dava risada, se descontraía, mas no resto do dia tu vive o dia inteiro, tu prioriza o silêncio, conversa minimamente o necessário, né? Sempre mantendo assim
essa atitude de silêncio. Isso tudo para treinar a alma, treinar o corpo, treinar os sentimentos, justamente para te desenvolver essa capacidade de escuta, né? Talvez por isso eu sou um pouco mais quieto, assim, né? O meu jeito natural, assim, de não falar muito, né? E às vezes as pessoas me perguntam, tá, mas tu não fala nada, né? Eu digo, não falo. Eu vou falar se eu achar que eu deva falar. Eu penso, Sandro, que é interessante a gente perceber assim, o quanto a gente está hoje colocando as coisas fora de ordem. E talvez aí esteja a causa dos grandes conflitos que a humanidade vive. Sim. Porque o silêncio, ele é anterior ao fazer. Sim. Né? Ele deveria ser... E para que a coisa de fato aconteça satisfatoriamente, ele deveria acontecer assim. O silêncio e depois a ação, depois o fazer. Mas a gente percebe hoje o quanto as pessoas no agito fazem exatamente o contrário. Primeiro elas fazem, depois elas param e dizem assim, olha o que eu fiz. Né? Mas, Everson, também com a vinda do celular, as pessoas não estão nunca sozinhas, né? E essa coisa do silêncio e talvez a escuta atenta tem essa relação aí de tu tá na frente do celular, tu acha que uma parte de mim tá prestando atenção, mas não, aí tu até tá ouvindo, mas não é uma escuta atenta. Exatamente. Quando vocês falam assim, a importância de ouvir e de dar atenção com uma demonstração física de que tu tá interessado naquilo, sacudindo a cabeça, expressando com o teu olhar as vivências daquilo que a pessoa está falando. Isso é, de fato, uma escuta atenta, onde a pessoa percebe, de fato, aquilo que que ela sentiu e a nossa experiência de escutar atentamente essa pessoa, né? Tem quem diga que isto é a escuta curiosa, né? É aquela escuta que nós estamos ali prestando atenção, mas com a curiosidade de saber o que é, saber mais, para poder, se necessário, dizer algo, né? Mas essa escuta curiosa, que é diferente daqueles que vivem no agito e que muitas vezes apenas escutam, mas não com a curiosidade, mas pensando na próxima resposta, ou seja, enquanto escutam já estão organizando a resposta na memória, né? E aí a resposta ela vem muitas vezes em desacordo com aquilo que estava sendo falado. Então a gente percebe o quanto esse silêncio precisa vir antes do fazer. Né? Eu acho que já começando a dar algumas dicas, né? Que talvez vai ser no segundo bloco que a gente vai poder falar um pouco mais da prática. Mas já dando umas dicas, que as pessoas criem esse hábito de silenciar antes da ação, antes de fazer. Porque a probabilidade de nós acertarmos, ela é muito maior quando a coisa acontece nesta ordem. Né? Quando a ordem é inversa, o fazer primeiro e depois o silenciar, nós temos muitas e sérias consequências diante disso. Exato. Bem, nós vamos fazer um intervalinho, então. Eu já quero ir mandando um abraço para o Teófilo Slavski, que mandou um abraço para ti, Everson, ele é lá da Chuvisca. Sim, grande a dona amigo. Tereza... né? E ele mandou um abraço para o Sandro também, que conhece ele da Eucaristia, da Igreja Católica, a dona Tereza, lá do Passo da Barca, a dona Celi Dummermeyer, que está sempre conosco. Minha irmã. Isso aí, ela está sempre com a gente. E a dona Leci Souza também. E nós vamos fazer um breve intervalinho. Fabiana. Voltamos daqui a pouco. Não sai daí, convida as pessoas para ouvir o programa, assistir pelo Facebook ou pelo YouTube. Nós voltamos já, é bem rapidinho. Tua Saúde volta já. Nas ruas, em casa, nos agitos. 97. Rádio de todas as estações. Viva a vida acusticamente. Acústica e a hora certa. 7h35.
Andressa Voloski Ribeiro, biomédica, esteta e acupunturista, com excelência em tratamentos que envolvem saúde e beleza. Confira as novidades exclusivas em rejuvenescimento e mapeamento facial, aplicação de botox, preenchedores, peelings químicos e skin booster, atuando na melhora das manchas, olheiras, rugas, flacidez de rosto e pescoço. Andressa Voloski Ribeiro, fone 981440140. Se você tem os seguintes sintomas: tosse, febre, coriza, dor de garganta ou dificuldade para respirar, faça o exame de RT-PCR, o único capaz de detectar a presença da Covid-19. Faça seu exame na MS Análises Clínicas, laboratório de Pelotas, que entrega seus resultados em até 12 horas. Agende sua coleta a domicílio ou no drive. Ligue 53 999 47 9867 ou no 53 999 74 1700 e também no 53 999 90 78 53. MS Análises Clínicas, em defesa do nosso bem mais valioso, a vida. Acompanhe aqui na Acústica a super cobertura do Circuito Smash 2021, dias 24, 25 e 26 de setembro, na Smash Padel em Camaquã. Transmissão em vídeo no YouTube e Facebook, além de conteúdo nas redes sociais e portal acústicafm.com.br. Acústica na cobertura do Circuito Smash 2021. Patrocínio Mestre das Palas. Acesse mestredaspalas.com.br. Avel Veículos, novo carro, nova história. Ozirnet, internet de alta velocidade. Rastro Pneus, agora é Seg Auto Center. Apoio Radiari, Clínica de Diagnoses. Almeida Filhos Seguros. Let's Go Suplementos, loja de suplementos alimentares. Clínica Médica Camaquã. MIT Caça e Pesca, paixão por pesca. Laboratório Toffen, vida e diagnóstico. Editê de Farmácias, bem é estar contigo. E Dr. Dionelo Soares, especialista e mestre em ortodontia. Muito se fala em reforçar a imunidade durante a pandemia como forma de prevenção. Mas por quê? O sistema imunológico está diretamente ligado à proteção do organismo. Por isso, a Vitale preparou uma fórmula da imunidade, composto por vitamina D, vitamina K2 e zinco. Melhora a qualidade do sistema imune, permitindo que o organismo esteja mais preparado para lidar com qualquer tipo de doença infecciosa. Consulte seu médico e cuide da sua saúde. Vitale Farmácias. Qualifique-se para o mercado de trabalho com os cursos da área da saúde do Senac Camaquã. Aproveite! As matrículas estão abertas. Para mais informações, acesse senacrs.com.br/Camaquã ou mande um WhatsApp para 99160-202. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Se você já pensava em óculos quando pensava nas Óticas Carol, prepare-se! Chegou a OC, a marca exclusiva de óculos das Óticas Carol, desenhados na Itália, feitos no Brasil e para brasileiros. E o primeiro lançamento não podia ser o mais especial, uma collab exclusiva com a Bruna Marquezine, que ajudou a criar e desenvolver todos os modelos. Tudo isso por apenas R$10 de R$ 35,90 ou R$ 359 à vista. Visite a loja próxima e peça para conhecer os óculos da OC mais Bruna Marquezine. Acústica. Estamos de volta. Programa Tua Saúde. Mais qualidade de vida para o corpo e a mente. Esse tempo voa aqui na rádio, que coisa séria. Há um oferecimento de Óticas Carol, a maior rede de óticas do país. Vitale Farmácias, cuidando de você. MS Análises Clínicas, em defesa do nosso bem mais valioso, a vida. Senac, a força do sistema Fê Comércio, sempre ao seu lado. E Andressa Voloski Ribeiro, biomédica, esteta e acupunturista. Nós estamos ao vivo no Tua Saúde,
e estamos falando sobre a importância da escuta atenta. Estamos com 2 convidados, Everson Dumer, Sandro de Ávila Dias, e o programa está incrivelmente bacana, e nós queremos te convidar as pessoas para seguir aqui na nossa conversa. Quero aproveitar e mandar um abraço para o Leomar Boeira, para Bia Mendes, para o Dudão Ferreira, para Leise Souza, para Dona Fredolina Meirelles e para Priscila Dias, que está sempre ligadinha conosco. Bom, então vamos falar agora nesse novo momento aí do programa, vamos falar de algumas dicas, de alguns cuidados que nós podemos dar para as pessoas que querem ter mais saúde através da sua mente, da sua alma mais equilibrada, e também fazer bem a saúde das pessoas à sua volta, ouvindo e dando mais atenção a cada uma das pessoas. Vamos lá. Quem vai falar primeiro? Eu acredito que a gente, como eu estava dizendo antes, diante de tantos barulhos, né, que tem ao nosso redor, a gente tem uma tendência a ficar surdo para aquilo que de fato é importante e necessário no nosso tempo e no nosso tempo presente, né? Eu penso assim que, principalmente agora trazendo um pouquinho para a questão da prevenção, né? Eu me preocupo muito com isso, a prevenção ao suicídio, né? Se tem uma das coisas, eu acho que uma outra oportunidade eu comentei isso já contigo, se tem uma coisa que me deixa extremamente incomodado é quando eu fico sabendo de um caso de suicídio. Eu me sinto culpado porque eu penso, por que eu não tive a oportunidade de chegar a tempo junto dessa pessoa, né? Às vezes é alguém distante, não é alguém das minhas relações, né? Mas eu fico pensando, por que eu não tive a oportunidade de chegar antes para ouvir qual era o dilema, né? Porque não é do nada, ninguém simplesmente do nada diz assim, olha, não quero mais viver. Né? É uma série de questões que ficam lá gritando lá dentro, né? São muitos barulhos internos, e que precisa de alguém que tenha uma escuta atenta para perceber isso. Então eu penso assim, Fábia, que a gente hoje está tão acostumado com os barulhos que as coisas elementares e fundamentais nós estamos ficando surdo para isso. Tipo assim, a gente já não está mais aproveitando os sons da natureza, que nos fazem um bem enorme, sabe? Ouvir o pingo de chuva que cai do telhado, né? E ouvir a cadência disso, né? Ouvir o barulho do pássaro, ouvir o som da folha da árvore. Mas o que mais ainda me angustia é que nós estamos desaprendendo a ouvir o suspiro de quem está do nosso lado. E às vezes são pessoas que estão dentro da nossa própria casa. Às vezes são pessoas que trabalham conosco na mesa do lado, né, do trabalho. E a gente não está conseguindo mais ouvir o suspiro. Porque esse suspiro diz muita coisa. Né? Nem sempre a pessoa angustiada, nem sempre a pessoa sofrendo, ela vai dizer que está sofrendo, nem sempre ela vai dizer que está doendo, mas ela vai suspirar. Ela vai suspirar 1, 2, 3, muitas vezes, né? E falta a essa pessoa que ao lado percebe. E que possa, se não tiver condições de fazer algo, mas que possa perceber e fazer os encaminhamentos necessários. Né? Para quem sabe, Everson, que existem estudos, né, que dizem que as pessoas próximas conversam muito pouco, e que às vezes para as pessoas é mais fácil conversar dos seus problemas com outras pessoas um pouco mais distantes do que propriamente dito com as pessoas mais próximas. Então, trazendo para os relacionamentos. Nem sempre a pessoa que tu dorme todo dia é a pessoa que tu consegue dividir os teus problemas mais íntimos. Olha que sério isso, né? Exatamente, exatamente. E por isso a necessidade da gente perceber e ter a escuta atenta para perceber estas coisas, né? Para perceber que não está tudo normal, né? E poder buscar ajuda. Mas dentro dessa questão que tu estavas trazendo, Fábia, esse é um dos problemas pelos quais a gente tem dificuldade na escuta. E um deles é exatamente esse. A gente acha, os mais próximos, os de casa, a gente acha que já conhece. Né? Então a gente não dá muita atenção muitas vezes para o que o outro está dizendo, porque eu já sei o que ele vai dizer, eu já sei que o jeito dele é assim, eu me acostumei já com esse jeito, né? E lá eu só quero falar, lá eu quero aproveitar para falar muito, né?
Então, de fato, o achar que já se conhece é um grande obstáculo por uma escuta atenta, né? Porque as pessoas... A gente, Fábia, tem aí também essa ideia do preconceito, né? O que é o preconceito? É a gente já imaginar que ele é assim e pronto. Sem se dar por conta que o ser humano ele é novo cada dia, em cada situação, né? Muitas coisas se criam, muitos problemas, até mesmo familiares, de relacionamento, se criam por questões até do passado. Tipo assim, uma vez ele já fez assim e ele é assim, pronto. Né? Mas ele tem coisas novas para dizer, ele tem coisas novas, quem sabe, a confessar, né? Para que a relação se crie de uma forma melhor, para que a relação se renove também. E eu acredito assim, que nós temos muitas famílias hoje que estão nos ouvindo e que tem esse problema relacional, assim. E talvez não, eu quero até ousar dizer com certeza aqui de que a grande dificuldade está na comunicação, está no falar e no ouvir. E se nós pararmos e analisarmos isso, pelo menos na minha experiência na área de aconselhamento, eu tenho visto assim inúmeros casos que o tratamento passa exatamente por isso. Quando você começa a perguntar, como que é o diálogo, né? Quem fala, quem ouve, quantas vezes você ouve? Você ouve mais do que fala mais do que ouve? E aí ali, às vezes em questão de em poucos momentos, assim, em poucos minutos a gente já percebe, aqui está o problema, né? Aqui está a situação, o conflito, a causa, a crise, o caos está aqui. Aí nós temos que tratar ali, né? E a gente tem sucesso em muitos e muitos casos quando a gente ajuda as pessoas a se comunicarem. Ajudar as pessoas. E tu falou uma coisa importante que eu quero poder resgatar para que fique muito claro, porque acho que essa talvez seja a nossa primeira dica. As pessoas, por mais que nós achamos que conhecemos ela, as pessoas não são estáticas, elas estão sempre em processo dinâmico de mudança. Então, uma dica para as mães e para os pais: tu acha que tu conhece o teu filho adolescente? Errado, ele está em franco desenvolvimento, tu precisa ouvir muito ele. Tu acha que tu conhece o teu filho adulto? Ele está em franco desenvolvimento, ele está estudando, ele tem muito a te contar, porque o processo de desenvolvimento humano é dinâmico, não é estático. As pessoas não são estáticas. Então a gente tem a ideia de que conhece as pessoas, mas conhece as pessoas pelas experiências passadas. E na verdade a gente está sempre mudando, nós mesmos estamos sempre mudando. Né? Vamos ouvir um pouquinho, Sandro. Fala aí, Sandro, o que tu tem a nos falar e que dica que tu pode dar para as pessoas sobre a importância de se ouvir e de ouvir os outros. Pois bem, olha só, estava assim prestando atenção, né, no que vocês estavam colocando, e eu penso assim que uma das, talvez uma outra dica que a gente possa deixar aí para os nossos ouvintes e que estão nos assistindo, é que também a escuta, ela é uma expressão de cuidado, né? Acho que a gente tem que perceber a escuta como um cuidado pela pessoa, né? Eu diria que todo cuidado ele começa com a escuta, né? Às vezes nas nossas relações, na nossa família, no trabalho ou em outras situações, às vezes a gente tende a priorizar outras coisas que a gente considera como cuidado, né? Talvez a gente possa pensar assim em dar algo, né, para a pessoa, em providenciar em alguma coisa, né, no sentido talvez mais material, né, e entendendo que isso ela é uma expressão de cuidado, né. Eu vou dar algo para o meu filho, para minha filha, né, no sentido, isso vai ser expressão do meu amor, expressão do meu cuidado, né. Mas a escuta é cuidado, né. Significa tu cuidar do outro, né. De certa forma tu proteger assim o emocional da pessoa, né. Talvez tu proteger o sentimento da pessoa, né. Tem a ver um pouquinho com talvez com esse sentimento de empatia pelo outro, né, e de perceber, como eu já tinha dito no início, que aquilo que a pessoa está trazendo é algo que é importante para ela, né. Então eu diria assim que a escuta ela é para que ela de fato ela produza assim um benefício e que ela de fato ela seja algo que construtivo,
né, ela tem que ser uma expressão assim, desse cuidado pela pessoa, né? E me parece assim, que a gente, em função de todas as situações que se vive, né, como o Everson bem falou, esses vários ruídos, né, que estão aí e que acabam nos atingindo, que a gente acaba vivendo assim, no dia a dia, né, muito em função de uma série de barulhos, né, a gente vai perdendo assim, esta capacidade, né, de perceber a escuta como uma espécie de cuidado que a gente deve ter pela pessoa, por aquele que está próximo de nós, né, mas também por aqueles que talvez não estejam tão próximos, né, mas que por alguma razão podem se aproximar e querer, né, ser ouvidos, né. É interessante que isso, eu acho que é uma atitude bem fundamental, né, para perceber que a escuta, de fato, ela traz um benefício, assim, isso eu diria extraordinário, né, para a pessoa, né. Até se nós for parar para ver, Fábio, em várias situações, né, o próprio cuidado da saúde, né. Tu pensa, tu como enfermeira, né, todo cuidado da enfermagem, todo cuidado começa pela escuta, né. O médico, né, todo cuidado do paciente começa pela escuta, tem que saber ouvir aquele paciente, né. E assim a gente vai transportando nas várias situações assim da nossa vida, né. Nas realidades de organizações de trabalho e tal, né, tu tem que saber ouvir o teu colaborador, né, e esse ouvir é uma expressão do cuidado que tu tem por ele, né, aonde tu dá liberdade, dá espaço para que essa pessoa ela expresse aquilo que ela está sentindo, né, e de tal maneira que isso vá depois produzir assim, um efeito, eu diria, benéfico para ela, né. Sabe que eu estava dando uma pesquisada assim, sobre uma série de situações, e teve uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Cardiologia, há uns anos atrás, que apontou essa capacidade de silenciar, de fazer o silêncio para escutar, né, como sendo algo extremamente benéfico, inclusive para a redução dos problemas cardíacos, né? Porque veja que o barulho, a tensão, né, as situações assim que nos expõem e que nos deixam assim, digamos, às vezes até com os nervos à flor da pele, como a gente diz, e a gente fica mais agitado e às vezes mais falante e tal, né? E isso acelera dentro de nós todo um processo bioquímico, diríamos, né? Os hormônios do estresse ali entram em ação, né? E a pressão ela se altera, o batimento cardíaco se altera. Quando tu é capaz de parar, de tu silenciar, de tu ouvir, isso naturalmente produz um efeito físico na pessoa, né? Respirar, e aí o Everson pode falar dessa coisa do mindfulness, que é algo que, né, que cientificamente está se descobrindo, né? Exatamente. Porque a meditação é algo que vem desde muitos tempos, desde os tempos antigos, eu diria, né? E os benefícios dessas técnicas, eles são extremamente saudáveis. Sim. Né? Mas aí, Fábio, eu estava lembrando, enquanto eu ouvia também o Sandro aqui, eu estava pensando assim, nós devemos ter ouvintes que nesse momento estão dizendo assim, tá bom, ó, o Everson e o Sandro têm habilidade de ouvir, e quem nos conhece sabe muito bem, não preciso aqui dizer, né? Quem conhece a mim e conhece o Sandro, sabe que nós ouvimos muito mais do que falamos, né? É uma característica nossa. Mas tem gente que deve estar pensando assim, tá bom, mas e se eu não sou assim? E se eu sou mais falante do que ouvinte? E qual é a dica para mim, então? Né? Eu quero aproveitar e dar uma dica para aqueles que falam mais do que ouvem. Eu quero dizer, fale menos para o outro e mais com o outro. Né? Jogando aqui um pouquinho as palavras, né? Falar para o outro. Porque quando eu falo para o outro, eu não estou preocupado se o outro está me ouvindo, me escutando, qual vai ser a reação do que eu estou falando dentro do outro, né? No ouvido do outro. Eu quero só falar para ele. Eu quero dizer se eu tenho essa característica. Mas no momento em que eu me entendo falando com o outro, então existe essa parceria. Eu vou falar, mas eu vou falar de forma que o outro esteja também atento, podendo me ouvir.
né? Que a gente esteja comungando desse diálogo, né? Não só falar. Percebendo os sinais da outra pessoa, se ela também está nos ouvindo atentamente e se está aberta para aquilo que estamos falando. Seria isso. Porque existem pessoas que, de fato, elas estão prontas e esperando que alguém fale. Então, alguém tem que falar, né? Mas o importante é esse falar atento ao outro. Né? Esse falar atento ao outro, ele é fundamental, é saber, porque aí nós vamos poder perceber a hora de pausar, a hora de parar, a hora de avançar, né? Se eu preciso dizer mais, ou se agora, nesse momento, eu já cheguei, eu já atingi o que eu precisava, eu não preciso torturar ela mais com a minha fala, né? Porque às vezes a fala é uma tortura. Tem pessoas que às vezes precisam ouvir muito e elas são torturadas pela fala do outro, né? E esse outro às vezes não tem a sensibilidade de perceber, tá bom, chega. Eu já entendi, né? Chega, não precisa mais me torturar com esta fala. Então, o falante, ele tem que ter a habilidade de perceber isso. Queridos, faltam 4 minutos para encerrar o programa. Eu quero mandar um abração para a Capitã Pamela, que está nos ouvindo e que, assim, me mandou um áudio. Estou curiosa para saber o que ela mandou aqui, não consegui ouvir, mas se tu ainda está nos ouvindo, a Capitã Pamela comandou ali a região de São Lourenço, foi fantástica, e é uma honra que ela esteja nos ouvindo aí, recebe o nosso abraço, muito obrigada aí pela audiência, e todas as pessoas que estão conosco aqui, e quero falar especialmente para o Gilberto Slavski, que está aqui dizendo que o tema é importante, e realmente a escuta é importante. Queridos, 2 minutos para cada um para conseguir fazer uma fala de encerramento e nós podemos deixar uma mensagem bem bacana para toda a nossa audiência. Tá bem, então, Fábia, chega no final do programa e realmente o tempo passa assim muito depressa, né? Mas deixar então esse registro, né? Reforçando, né? É importante assim parar e escutar, né? E você pode fazer isso assim em pequenos gestos. Talvez desligando a televisão mais tempo, talvez desligando um pouquinho o celular, né? Talvez parando para ouvir, né? Um pouco mais a pessoa que está ali do seu lado, né? Se entreter talvez ali na conversa, procurar um assunto, né, puxar a conversa, iniciar o diálogo. Às vezes a gente demora para iniciar o diálogo, né, com a pessoa, a gente fica esperando pelo outro, né, tomar assim a iniciativa, e aí a gente acaba não tomando a iniciativa. Talvez seja uma atitude importante, assim, em algum momento, puxar o diálogo, puxar a conversa, né? Dar espaço, assim, para essa conversa e desligar os outros instrumentos que estejam, assim, no entorno, né? Que possam desviar a atenção, que possam, de alguma forma, assim, causar, assim, essa inquietação, né? E também, dentro do possível, de repente, parar alguns minutos, respirar, né? Se possível fazer uma meditação, se possível fazer uma oração, né? Há tantas formas que a gente pode assim acalmar o coração, silenciar internamente, né? E buscar assim essa interiorização que sem dúvida alguma vai nos ajudar a estarmos mais atentos e a desenvolvermos assim essa escuta atenta, esse cuidado e esse acolhimento do outro. Eu diria que é isso, né? Agradeço mais uma vez a oportunidade e deixo um abraço a todos que nos acompanham. Tá bem, Sandro. Muito obrigada. Vai lá, Everson. Da mesma forma, minha gratidão. A tua mãe está nos ouvindo, mandou um abraço aqui, beijão, com dona certeza. Ilza. Que bom, ela está nos ouvindo com certeza. Todas as sextas-feiras eu estou do lado de lá, né, com ela, te escutando, agora estou eu do lado de cá. Então, Fábio, obrigado gratidão pela oportunidade. Dizer que de fato esse assunto ele não se esgota, né? A gente tem tanta coisa para aprender sobre isso, e eu acho que aqui no programa a gente deu esse empurrão para que a gente pelo menos pense um pouco sobre isso, né? E valorize esses momentos aí de ouvir de forma atenta também. E eu quero aproveitar e me colocar à disposição. Assim, é uma habilidade que eu tenho, eu gosto, e quero estar à disposição daquelas pessoas que precisam, em algum momento, compartilhar também as suas tensões, né?
E precisando de Fala do Espaço AMA, Everson, divulga aí o teu trabalho. Estou criando, né, um espaço que já recebe algumas pessoas no interior aqui da cidade. Eu tenho chamado esse lugar de Espaço AMA, um lugar para aprender, para motivar e alimentar, né? Corpo e alma, corpo e espírito. E é um lugar riquíssimo, precioso, pelos sons da natureza, e não somente isso, mas para poder aproveitar e ali silenciar um pouco, né? São momentos para isso. Eu acredito que quando a gente faz isto e passa por esses momentos, fica aqui a 10 minutos da cidade, no Passo do Moinho. Então, fica o convite aí, quem quiser também conhecer e respirar um ar puro, poder sentar debaixo de uma árvore, tem um banco embaixo de cada árvore lá, esperando alguém para sentar e poder conversar, né? Às vezes são 5, 10, 15 minutos, 30 minutos da vida que valem depois o restante bem mais satisfatório. Obrigado, Fábia. Obrigado a todos os nossos ouvintes. Obrigado, Sandro, por compartilhar esse tema contigo aqui. Certo, então nós agradecemos imensamente a participação de todos. Muito obrigado, Sandro, muito obrigado, Everson. E eu quero desafiar todos que, assim como eu, são muito falantes e têm muitas preocupações na cabeça, a fazer de cada momento da comunicação com o outro ser especial. Te desafia a ouvir mais e prestar mais atenção no outro. E eu tenho certeza de que tu vai identificar quanto tempo tu perdeu com as pessoas. Também quero dar uma dica. Se tu é jovem, se tu é adolescente, se tu é um adulto jovem, tu vai ficar velho e nós esperamos que tu fique. Então, escutem os mais velhos. Infelizmente, nós vemos uma crescente desvalorização do idoso e isso é muito maléfico para a nossa sociedade, porque com isso nós também perdemos as memórias dos ensinamentos das pessoas que já viveram mais. E esse é o assunto do Tua Saúde da semana que vem. Nós vamos falar aí do Alzheimer, que também está aí no foco no mês de setembro, mas nós vamos falar do idoso, da importância dele para a sociedade, e acho que, sem dúvida nenhuma, vai ser mais um programa onde nós vamos aprender bastante. Deixo a todos o meu abraço, a minha satisfação por ter ficado mais uma sexta-feira ligadinho com cada um de vocês. O Tua Saúde se despede a um oferecimento de Andressa Woloski Ribeiro, biomédica esteta e acupunturista, Senac e a força do sistema Fê Comércio ao seu lado, MS Análises Clínicas em defesa do bem mais valioso, a vida, Vitale Farmácias cuidando de você, Óticas Carol, a maior rede de óticas do país. E o Tua Saúde tem um adesivo para lembrar todas as pessoas que na sexta-feira às 19 horas e na terça-feira às 13 horas nós temos um encontro com a nossa saúde. Muito obrigado, Valério, muito obrigado, Stephanie. 15 horas. Oi? 15 horas o Tua Saúde reprise. É melhor. E que hora que eu falei? 13. 15 horas 13. Então, tá? 15 horas. Tua Saúde, melhores momentos na terça-feira, às 15 horas, às 3 horas da tarde. Foi essa confusão que eu fiz. Então, sexta-feira que vem, às 19 horas, e na terça-feira, às 3 horas da tarde, vocês têm um encontro com a Tua Saúde. E, sem dúvida, ter saúde é uma decisão. Muito obrigada pela participação de todos. Fiquem com Deus, saúde e paz. E fiquem ligadinhos porque tem Disco Classic, música de primeira qualidade com Carlinhos aí na Acústica FM. Você acabou de acompanhar na Acústica o programa Tua Saúde, mais qualidade de vida para o corpo e a mente. Todas as sextas a partir das 7 da noite. Indo para casa ou pro trabalho, ou até mesmo dando aquela caminhada no final de tarde.